Minha empresa, minha história está começando, trazendo muita inspiração para quem quer empreender em Santa Catarina. E hoje vamos começar contando a história da primeira farmácia de manipulação do estado. A delicadeza e a cura. Foi por isso que o Gerson escolheu a ave como símbolo de sua empresa, a Dermos. Já na época de estudante, eu sentia que tinha uma afinidade com a área de saúde, né? E na busca de um vestibular, né, optei por bioquímica. Tá? Por causa de um professor meu de química, que era bioquímico, tá? E era meu ídolo ali como professor, né? Eu gostava demais da forma que ele tratava a química, de uma forma muito fácil, e fui fazer, né, o vestibular para bioquímica. Mas a bioquímica é junto com farmácia, né? E eu não queria farmácia, eu queria mesmo análises clínicas, que a gente chamava na época de bioquímica. Só que quando chegou na última fase, que apareceu uma disciplina chamada farmacotécnica, que é a preparação de produtos, cremes, xaropes, ali eu fiquei. A ideia de uma farmácia que atendesse às necessidades dos dermatologistas surgiu de um bate-papo entre farmacêuticos no verão de 1982. Coincidentemente, naquela época, a farmácia vinha se remodelando no Brasil, né? Depois de um histórico de desaparecimento mesmo, ninguém queria ser farmacêutico. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, a farmácia com manipulação, o farmacêutico preparando produtos, começou a retornar com um modelo argentino, né? E aí eu achei aquilo interessante, já que eu tinha estudado no Rio Grande do Sul também, tá? E achei que aqui também tivéssemos uma oportunidade de eu trabalhar com a farmácia de manipulação, que na época a gente determinava, Pamela, como farmácia dermatológica, porque o objetivo do trabalho era preparar produtos para a dermatologia, né, para que os dermatologistas tratassem o seu paciente, tanto no consultório como em casa depois com produtos, né? E assim eu fui fazer visita aos dermatologistas da cidade naquela época, que eram 4, tá? 50% foi favorável a instalar aqui uma farmácia de manipulação, que seria a primeira de Santa Catarina, e assim foi. A Dermos abriu suas portas em março de 1983, na rua Felipe Schmidt, centro de Florianópolis. E eu aluguei uma sala aqui praticamente próxima, na frente da Americanas, aqui não era na época Americanas, isso era fora. E no primeiro andar, loucura de estudante, né, ou profissional recém-formado, né, com um serviço que não existia em Santa Catarina, tá? Acreditando que o meu serviço, o meu trabalho, pudesse ser importante para os dermatologistas, né? Acreditando, né? Tive apoio completo da família, tá? Tive apoio completo do meu pai, né, que deu todo o suporte para que isso acontecesse, tá? E a vontade, né, que isso desse certo foi maior do que tudo. O tempo passou e a empresa cresceu e precisou de um espaço maior. Em 1991, a Dermos mudou-se para a Rua Conselheiro Mafra, um prédio de 3 andares. E eu montei a farmácia com essa finalidade, preparar produtos para a dermatologia, né? Daí nasceu o nome Dermos, né, relacionado derme, pele, né? E assim ficamos 4 anos somente preparando alguns produtos para dermatologia, principalmente para melasma, clareamentos, né? Alguns shampoos específicos, sabonetes, né? E aí depois do 4º ano já apareceram os primeiros pedidos de cápsula, né? E aí fomos ampliando até o momento que eu comprei, né, aqui esse espaço onde a gente está hoje, porque a farmácia iniciou lá na Felipe Schmidt, tá? E trouxemos para cá já com uma estrutura mais adequada para a farmácia de manipulação, com vários espaços de laboratórios. A farmácia ampliou sua área de atuação, implantando laboratório de medicamentos homeopáticos. Já nos anos 90, a gente teve um problema econômico no país de congelamento de preços, tá? E naquela época muitos medicamentos saíram do mercado porque não podiam ter aumento, né? Então desapareceram do mercado e a gente supriu toda a necessidade, né, desses profissionais, e os profissionais começaram a entender que eles também poderiam, de várias especialidades, utilizar a farmácia de manipulação, né, para
preparar os medicamentos que eles tinham necessidade para o seu paciente, né? Então, saímos da dermatologia especificamente, tá? E começamos a receber prescrição de nefrologistas, urologistas, ginecologistas, tá? E todas as outras especialidades médicas ali começaram a usar os nossos serviços, porque viam que nós tínhamos um grande diferencial, que era fazer a quantidade correta para aquele tratamento determinado, na dose certa, onde o médico percebia no seu paciente os seus diferenciais, que era idade, peso, tamanho, sexo, condição de saúde, né? E a dose que ele precisava para fazer o seu tratamento. No ramo da saúde, não basta apenas ser empreendedor. Precisa ter conhecimento na área. E é com muito amor pela profissão que o Gerson nos mostra toda a sua empresa. Quando a gente vai entrar no setor de manipulação, né, nós exigimos então e a própria resolução da Anvisa 67 exige que as pessoas sejam paramentadas, tá, para não se contaminarem e não contaminar o setor também. O que é uma contaminação? Pode ser a poeira da rua, né? Por isso que o calçado também, né, pode entrar com calçado, mas ele é coberto por um propé, né? Eu tenho que usar uma touca para evitar contato com o cabelo, o fio de cabelo que possa cair aqui no laboratório, tá? Eu tenho que fazer a higienização das mãos. Todas as pessoas, quando entram para manipular, elas já fazem uma higienização prévia lá no vestiário, né? Das mãos, escovam as unhas e depois aqui usam um álcool 70 também, tá? Ou um álcool gel, né? Então, tudo cuidando para que não ocorra uma contaminação. Cada equipamento com suas especificidades. Ela está aplicando um gel ali com um anestésico, e os anestésicos são partículas maiores, né? Então tem que ser reduzidas nesse equipamento, né? Chamado um moinho de rolos, né? E esse moinho de rolos, então, vai minimizar as partículas, trazendo o que de benefício? O produto final, ele vai ter mais penetração na pele e ter mais efetividade, mais eficácia, né? Esse mesmo sistema utilizando aqui o moinho de rolos, é feito, além dos anestésicos, também para hormônios, né? Que são moléculas pequenas que precisam penetrar na pele e ser absorvidas pelo organismo. No decorrer de sua história, Gerson contou com uma ajuda bem importante. Um amigo meu que trabalhava no Sebrae me chamou para participar de uma reunião que o Sebrae faria com marcas de cosméticos de Santa Catarina. Na verdade, nós somos só em dois, eu, tá? E o dono da Acacia, da época, né? E lá começou então um movimento de trazer marcas, indústrias, produtos de Santa Catarina, tá? Para que a gente fizesse um núcleo dentro do Sebrae Santa Catarina e trabalhássemos esse setor. E dentro desse processo todo também, houve todo um tratamento das nossas linhas de produtos, né? Com design específico, e lá aconteceu isso, onde nós buscamos o quê? Para trazer a embalagem âmbar, para trazer o dourado, tá? Isso tudo veio da raiz da farmácia, veio tudo da raiz da Dermos, né? Que é a manipulação, que é o vidro âmbar, né? Que é o marrom, né? Tá? Com toda essa estrutura de um medicamento cosmético. E eu sou muito grato ao Sebrae por isso, que a gente conseguiu fazer uma evolução enorme, né? Lá dentro, tá? Além da oportunidade de aparecer para o mercado. Com a estrutura maior, foi necessário aumentar o quadro de farmacêuticos e outros profissionais. Um desses funcionários foi o Juliano. Cheguei na Dermos acho que em 2013. Eu tinha recém começado a fazer a faculdade de enfermagem, já vinha atuando na enfermagem como técnico de enfermagem. E aí eu cheguei querendo fazer um projeto de pesquisa no desenvolvimento de um produto específico para que prevenisse aquelas feridas que os pacientes têm quando o paciente está hospitalizado, que a gente chama de lesão por pressão. E aí cheguei aqui, a gente começou a conversar, o Gerson me passou mais de 400 estudos científicos para estudar. Ele já tinha um produto, só que não era esse foco, e aí baseado nos estudos a gente foi afunilando, e aí a gente é onde chegou no Regener Gel. Esse estudo ele virou uma realidade, ele foi publicado em revista internacional ano passado, em revista de enfermagem, na Global Scientific, onde a gente traz um trabalho na comprovação
de prevenção de feridas ou até mesmo amputação de membros em pacientes que necessitem aí, que pacientes que são diabéticos. A gente já tinha produtos industrializados nessa finalidade. Tá? E, consequentemente, a gente foi ampliando essa gama toda conforme a necessidade foi surgindo. As demandas apareciam, tá? A gente desenvolvia produtos e dizia, esse vai ser manipulado, tá? Ou esse aqui vai ser industrializado. O que é industrializado eu consigo estar em outros lugares. Por exemplo, a linha Regener, né? Que é a linha carro-chefe de todo o sistema nosso aqui de cuidados de peles especiais, tá? Ela está em várias outras farmácias ou clínicas, né, no Brasil, não só aqui em Santa Catarina e não só aqui em Florianópolis, né? Além de fundador, diretor e farmacêutico responsável pela Dermos, ele também idealizou, desenvolveu as fórmulas e lançou a marca de cosméticos Sundred para peles especiais. Quando o setor dizia os produtos industrializados eles têm uma vida média de 2 anos, eu dizia, o que eu quero fazer vai ter que ter uma vida média de 100 anos. Eu quero que ele permaneça, que ele se estabeleça. Tá? Tanto que a gente está aí com 15 anos já praticamente com esse produto no mercado. Estou falando da linha Regener, alguns shampoos específicos determinados aqui, como sabonetes também, que nós estamos trazendo por demandas, né? Por exemplo, o hospital nos pediu um sabonete, tá? Líquido que fosse complementar aos tratamentos de regeneração de uma pele que tivesse feito uma cirurgia, né? Então vamos evoluindo nesse sentido, para ficar muito tempo, né? E então empreender, tá? Depende muito do foco, né, que eu quero. Se eu quero velocidade, eu tenho me empenhar muito mais, tá? Para estar atualizado, tudo que está de novo no mercado e que tem uma vida curta. Agora, temos muitos desafios. Nós temos carga tributária muito alta, nós temos exigências, né, legais e sanitárias elevadíssimas, nós temos toda a parte de município, de resíduos, né? Tudo isso é muito complexo. Então, a gente, além de ser técnico, né, nós temos que mergulhar também na condição de gestor, né? Por isso que eu preciso de ajuda, o Juliano veio para ajudar nesse sentido, tá? Porque são muitas demandas, muitas exigências, tá? E a gente tem uma vida de 24 horas por dia envolvido com isso. Só quem empreende conhece as dores e amores dessa escolha profissional. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com mais uma história inspiradora. Até já! Estamos de volta com mais insights de empresários que compartilham as suas histórias e conquistas. E o Hélio Machado tinha um hobby, fazer cachaça. Será que isso virou um negócio? Vamos conferir. Os engenhos e alambiques do interior de Santo Amaro da Imperatriz chamavam a atenção do Hélio desde a infância. Ele observava os vizinhos que produziam em casa os próprios insumos. Quando comprou uma propriedade na região, percebeu que poderia fazer o mesmo. A compra de uma propriedade na região aconteceu depois do casamento com a Sandra. No começo, o espaço servia para as festas da família, mas com o tempo o casal percebeu que era possível aproveitar melhor o local. Decidiram ir a Minas Gerais depois de assistirem uma reportagem sobre a cachaça mineira, para entender como era feita a produção da bebida. Eu, com 8 anos de idade, morando no sul do Rio, que é um bairro aqui de Santo Amaro, interior ali, e minha mãe pedia para mim ir lá no alambique do vizinho, buscar fermento da cachaça para ela fazer pão. Porque antigamente não tinha Fleshman, não tinha Royal, não tinha esses fermentos que hoje a gente compra no mercado. Ali era muito interior e eu ia lá com a panelinha, pedir o seu Ângelo Duarte fermento para minha mãe fazer pão. Aí com aquele fermento ela fazia a massa do pão, fermentava, né? Crescia o pão, ela deixava um pouquinho daquela massa daquele dia guardadinho numa baciazinha com pano em cima, o outro dia fazer novamente o pão. Isso a gente chama de isca. Quando ela perdia a isca, eu ia novamente lá no alambique do seu Ângelo Duarte buscar mais fermento para ela.
Então, esse convívio com alambique eu já tenho desde a infância. Santo Amaro tinha muito alambique antigamente. Em 1997, nós estávamos assistindo uma reportagem sobre o melhoramento da qualidade da cachaça na região de Juiz de Fora. E quem estava dando essa reportagem era um engenheiro agrônomo lá da região, que ele era o presidente dessa associação lá. E aí ele começou a explicar, e era uma matéria muito bonita sobre cachaça, uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Que até então cachaça sempre foi uma coisa muito pejorativa, a gente sempre achava aquela coisa muito ruim, né? Que você sempre compara com alguém que está alcoolizado, alguém que está bêbado, então a gente sempre tinha essa ideia. E quando a gente viu, e nós tínhamos esse local aqui assim, que é o nosso engenho aqui, e esse engenho na época, quando a gente comprou, ele era um pouco menor, não era tão grande, a gente aumentou ele, botamos piso e tudo, e era para a festa da família, né? Porque aqui a gente está bem no meio das montanhas, a gente não tinha problema nenhum de fazer barulho para vizinho, não incomodava ninguém, é um local ótimo para isso. E aí a gente olhou assim um para o outro, né? Pá, de repente achamos o que fazer com esse negócio lá, né? Tá só dando despesa e tal. Naquela época, né? A internet ainda era uma coisa que estava começando, né? Então a gente foi no Guia Quatro Rodas, vimos o nome da cidade, chamada Santana do Deserto. A cidade tinha 2.000 habitantes, a gente olhou assim para o outro, pô, todo mundo se conhece na cidade, né? Vamos ligar para a delegacia de polícia, pegar o telefone do homem que estava dando a entrevista. Ligamos para a delegacia e nos deram prontamente o telefone do cidadão que estava dando a entrevista. Quando a gente ligou para ele e ele perguntou se a gente podia ir para lá e que seria interessante a gente ir naquela semana porque ia ter a segunda Feira Nacional da Cachaça, que era a Expo Cachaça, que seria muito legal para a gente ver como é que era, tal. A gente se mandou para lá. Chegou lá, a gente conheceu ele e fomos para a feira. Chegou na feira, a gente se encantou e vê garrafa bonita, rótulo bonito, que até então tudo antes com cachaça aqui era muito feio. Era garrafão, era aquela coisa, né, que ninguém... Aí a gente, pô, de repente dá para fazer um trabalho bonito lá, né? Aí começamos a fazer. Durante 4 anos consecutivos, a gente foi para Minas e São Paulo fazer tudo que era curso de cachaça que tu imaginar, a gente fez. Com o conhecimento adquirido, Hélio e Sandra começaram a produzir cachaça. A produção acontecia nos finais de semana, sem muitas ambições. Era apenas um hobby, um plano para a aposentadoria. Mas depois que os primeiros turistas da região provaram a bebida preparada por eles, o casal percebeu que havia a oportunidade de um grande empreendimento. Daí começamos a fazer, só que daí, quando a gente estava final de semana aqui, os turistas dos hotéis aqui de Águas Termais começaram a vir, eles vinham fazer trilha, vinham a pé até aqui no local. E quando chegaram aqui e viu isso aqui, disse, não, pelo amor de Deus, vocês têm que explorar isso para o turismo, porque é um local bonito, que dá, né, tem história, vocês têm um nome bonito, que na época a gente já tinha pensado em botar o nome do imperador. Porque Santo Amaro, tudo era, nome de Santo Amaro era nome da imperatriz, né? Tudo era, ou é Santo Amaro ou é imperatriz. Aí eu digo, não, vamos homenagear o imperador também, né? Ele também teve uma parte importante, né? Fez a sua história aqui também. Aí a gente colocou o imperador, do imperador. E na época, e aí eles acharam interessante que a gente deveria, né? Aí a gente, ainda continuamos assim, ninguém deu, né? Não tínhamos tempo, cada um focado ainda nos seus negócios. E, em resumo, em 2014 eu comecei, daí resolvi a me dedicar a vir para cá. Aí eu comecei a vir todos os dias. Eu moro em São José e vinha todos os dias para cá. E aí foi aonde daí comecei a botar outras coisas, a fazer uma decoraçãozinha e começamos a implantar daí a parte de licor também, porque eu achava que a gente deveria ter alguma coisa para tentar trazer as mulheres aqui para dentro também, porque elas vinham aqui, elas nem desembarcavam do carro, elas ficavam dentro do carro. Eu digo, pô, e o doce é uma coisa que chama a atenção de mulher. E como o licor é um teor alcoólico um pouco mais baixo que a cachaça pura, então eu acho que elas vão gostar, né? Um licorzinho sempre é uma coisinha, né? A gente toma em dose pequena, sempre depois da comida. Foi onde a gente começou a introduzir os licores. E foi um sucesso os licores, né? Hoje a gente faz licores tudo natural, nossos licores não vai essência. Então a gente faz um trabalho bem legal nisso, né? E com isso a gente começou a ter esse mais movimento aqui. A gente começou a botar aos poucos nos postos de vendas aí fora, né? Tipo supermercado, alguma coisa, loja, empórios, hoje a gente tem bastante. Em 2013, a gente abriu a estrada que facilitou o acesso até aqui. Aí eu também comecei a diminuir
o trabalho de engenharia e comecei a dar mais atenção aqui. Hoje eu estou aposentado na engenharia e eu e a Sandra e a Gabriela, a nossa filha, estamos direto aqui. A gente tem mais um casal de funcionários que ajuda nós no trabalho, mas a gente tem uma produção pequena e a ideia nossa é fazer pouca coisa, mas fazer uma coisa com carinho e bem feito. Para dar nome à cachaça, eles decidiram homenagear o imperador Dom Pedro II, que em 1845 visitou a região para inaugurar o primeiro hospital do Brasil a utilizar águas termais para o tratamento médico. Na época, as águas termais eram tidas como milagrosas. Esse lado de história e de cultura, a gente procura sempre trazer. O nome da cachaça, por que Cachaça do Imperador? Nós estamos aqui a 3 quilômetros da primeira estância termal do Brasil, inaugurado por Dom Pedro II e pela imperatriz Teresa Cristina. Chegaram aqui em outubro de 1845 para inaugurar a primeira estância termal, que é a estância termal de Caldas da Imperatriz. Eles não vieram aqui inaugurar como estância termal, inauguraram como um hospital termal. E depois passou por uma estância termal com o tempo e hotel de águas termais. Aí quando decidimos qual é o nome, tudo aqui em Santo Amaro girou em cima da Imperatriz. Né? Caldas da Imperatriz, Santo Amaro da Imperatriz, Supermercado Imperatriz, todo mundo resolveu botar um nome da sua empresa com Imperatriz. E quando aqui chegamos, eu digo, poxa, mas não foi só a Imperatriz que veio aqui, o Imperador veio junto. Então vamos homenagear o Imperador, até porque nós estamos aqui do lado. Cachaça do Imperador. Nesta jornada de começar a empreender, o Hélio e a Sandra tiveram o apoio do Sebrae para dar os passos iniciais. Essa ajuda foi fundamental para alavancar os negócios, principalmente para tornar o produto conhecido mundo afora. O Sebrae nos levou para a Alemanha, nos levou para os Estados Unidos, a gente participou de feiras em São Paulo, muito interessante, e isso foi nos ajudando. Muita feira no shopping Beira-Mar, todo ano tinha uma feira no shopping Beira-Mar que era muito legal. Sempre tem que agradecer muito ao Sebrae, porque eu acho que se hoje nós estamos da forma que a gente está, é graças ao Sebrae que nos ajudou, nos impulsionou. Hoje nós temos uma marca que foi desenvolvida pelo Sebrae, né? A nossa logo hoje é desenvolvida pelo Sebrae. A nossa entrada aqui foi desenvolvida na época pelo Sebrae, um programa que eles tinham bem interessante, que eles vieram aqui e perguntaram se a gente não queria fazer também, a gente topou na hora. E o que eu gosto muito dos programas do Sebrae é que sempre tem assim tem uma entrevista com a gente antes, né, para saber as necessidades, para fazer dentro com a nossa cara realmente, né? Para fazer dentro da nossa linha, né? Não aquela coisa muito fabricada, eu fui lá, contratei, o cara foi lá, fez e não... Não, eles vêm, eles se preocupam com isso e saber como é que é o nosso jeito de atender, como é que é o nosso jeito de fazer o nosso produto, né? E mostrando isso para o turista, né? Em 2019, nós fizemos uma parceria com o Sebrae com a ACAPAC, que é a nossa Associação Catarinense de Produtores de Cachaça. Então fizemos uma parceria em 2019 com o Sebrae, que o Sebrae facilitou nós a participar das feiras, a participar dos concursos, que o Sebrae faz toda a logística de mandar as cachaças para os concursos nacional e internacional. Isso nos ajudou bastante. Mas nós já temos um histórico com o Sebrae lá desde o início dos anos 2000. Hoje a gente consegue ir para a feira, para a Expo Cachaça, que é essa maior feira nacional de cachaça que tem em Belo Horizonte, onde ali há uma projeção grande, sabe? A gente fica muito conhecido por isso, né? No ano 2022 nós fomos agraciados com uma das melhores, a melhor pontuação de 2022, com uma cachaça chamada Caldas da Imperatriz, em homenagem ao local que a gente está. E isso agrega, né? Agrega valor, agrega história, agrega tudo né? É um contexto grande disso tudo, né? E com isso a gente começou a ter uma boa projeção, uma boa, como é que eu vou te dizer, a gente tem bastante história para contar para o nosso turista hoje aqui, né? Hoje lidamos com o turismo, eu sempre digo que lidar com o turista é muito bom, porque o turista ele deixou o problema dele em casa e ele só vem com coisas boas no passeio. Então é uma troca de ideias, um bate-papo tão legal, além da gente
vender o nosso produto, mostrar para ele, a gente ter uma troca de ideias bem interessantes. As cachaças de edições especiais são as grandes estrelas da empresa. Envelhecidas durante vários anos nos barris de carvalho, as cachaças carregam os nomes de integrantes da família real. A gente tenta fazer uma ligação com a família imperial. Então, primeiro nós lançamos a cachaça do imperador. Lá já ganhamos a primeira premiação em 2014. Ganhamos uma premiação no concurso mundial de Bruxelas com ela. Hoje nós temos diversas premiações com ela. Depois a gente lançou a Princesa Leopoldina, que a gente... Leopoldina, no caso, existe duas Leopoldinas. A Leopoldina, mãe do Pedro II, e a Leopoldina, filha do Pedro II. Mas nós tentamos homenagear a imperatriz Leopoldina, mãe do Pedro II, que era esposa do Dom Pedro I, que foi uma das pessoas mais influentes e mais importantes na nossa independência do Brasil, ela e José Bonifácio, que foram os dois mais importantes. Então a gente homenageou a Princesa Leopoldina. Depois lançamos a Imperatriz Teresa Cristina, que é a esposa do Dom Pedro II, e então a reserva Imperatriz Teresa Cristina. E quando a gente tirou de circulação a Leopoldina, aí lançamos a reserva Caldas da Imperatriz. Até no rótulo mostra o casarão, que foi inaugurado pelo casal imperial em 1845. No rótulo tem esse casarão. E nós tivemos a felicidade que, assim que lançamos, no primeiro concurso nacional, ganhar a maior premiação entre 453 cachaças que lá estavam no concurso em Belo Horizonte. 453 amostras que estavam lá. Temos premiação com cachaça de amburana, temos premiação com bitter, temos premiações com licores. Então hoje nós além de fazer as cachaças, a gente faz muito licores também. Fizemos bitter, temos o licor, agora a Sandra até estava rotulando ali, o licor fino de limão siciliano, que o pessoal chama de limoncello. E então nós procuramos fazer o máximo possível de variedades para atrair os visitantes aqui. Para que quando alguém chega aqui, a cachaça não é o meu forte, mas eu gosto de licor. Então tem licor de tudo quanto é tipo. É só vir aqui nos conhecer, que eu tenho certeza que algum deles você vai gostar. O processo de produção da cachaça começa no moedor de cana. O caldo da cana é a principal matéria-prima da bebida. A cana moe ali, cai numa caixa para fazer para ajustar o Brix do caldo. O ideal para te fermentar é com 15, no máximo 16 Brix. Brix é a unidade de medir açúcar. Às vezes a cana está com 22, que ela está bem doce. Então a gente dilui numa água de qualidade ali para 15 Brix. Aí esse caldo, ele vem por gravidade até a dorna de fermentação. Lá no fundo da dorna tem a levedura, tem um fermento. Há um processo bioquímico natural, não tem introdução nenhuma de química. Essa levedura, que é um ser vivo, é um fungo, ela vai produzir uma enzima que vai quebrar as moléculas de açúcar, transformar em álcool e expelir gás carbônico. Então fica fervendo ali, como um refrigerante está fervendo, assim, enquanto abre o gás carbônico saindo. Enquanto está borbulhando, é sinal de que tem açúcar para ser processado, para ser comido pela levedura. Aqui nós já temos uma fermentação mais adiantada. O caldo foi colocado aqui, já faz umas 24 horas que esse caldo foi colocado. Ele praticamente tem muito pouco borbulho aqui de gás carbônico. Eu acredito que daqui mais umas 2 horas e meia, nós já conseguimos tirar o fermentado daqui e mandar lá para o alambique para destilar.
Então lá tinha uma fermentação em estágio inicial e aqui nós estamos com uma fermentação em estágio final de fermentação. Então aqui a levedura já desceu, já está lá no fundo. Eu estou só esperando esse líquido esfriar um pouco, gelar, que aí é sinal de que a levedura está toda lá no fundo. Nós vamos botar uma bomba aqui dentro, deixando um tanto assim no fundo para sugar só o fermentado e não sugar o fermento que está no fundo. Então daí a gente manda para o alambique e fica, assim que tirar o fermentado aqui, ficou só a levedura no fundo, já podemos jogar um novo caldo de cana para aqui, para começar um novo ciclo. Assim que o fermento transforma o caldo em vinho, a bebida é movida para o alambique. Aí começa a ser destilado para virar a cachaça. Destilação são dois fenômenos físicos. O primeiro fenômeno é transformar o líquido em vapor. Depois esse vapor passa por uma serpentina com água corrente em volta, transforma em líquido novamente. Mas esse líquido inicial é diferente do líquido final. O líquido inicial era um vinho de cana-de-açúcar, o líquido final é a cachaça. A gente aproveita só o coração da destilação. Vai sair uma cachaça com um torno de 50% de álcool. Essa cachaça vai para as barricas e vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando a gente imagina fazer uma cachaça para 10, 12 anos, aí a gente procura fazer ela até mais forte ainda, porque ela vai perdendo teor alcoólico com o tempo. Depois de destilada no alambique, a cachaça é colocada em barris de carvalho, para que seja feito o envelhecimento, processo que dá o sabor e aroma especial da bebida. A empresa compra barris de outros países, como Estados Unidos e França. O francês era muito comum o pessoal usar no vinho, e vinho tu pode usar no máximo 4 anos barris, porque depois ele satura, ele cria uma película de cristais por dentro que não dá mais contato com a madeira, o vinho. Quando tu compra um vinho, está escrito reserva ou reservado, é sinônimo que ele passou nos barris. Mas depois de 4 anos, satura. Aí a gente adquire esses barris, abre ele, raspa essa crosta dentro, tira essa parte e tosta ele de novo. Então, o que mais tem hoje por aqui, que o pessoal mais comercializa, é o vinho, é os barris francês que era usado com vinho. Aqueles barris de 225 litros. Esses são barris de 190 a 200 litros, que é barril americano. Então, normalmente, eles são usados primeiro com o uísque americano, o Tennessee, às vezes, e depois eles são adquiridos, o pessoal do cunhaque adquire eles, uso eles, e eu acabei adquirindo do pessoal do cunhaque. E foi assim que um simples hobby virou negócio sério. As dificuldades foram superadas e as lembranças da infância serviram como combustível para trilhar com sucesso os caminhos do empreendedorismo. Sim, cachaça faz mal, e quanto mais, pior. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou a floresta e o mar, varou este mundo de água e de terra, construiu essa confusão meio dolorosa, às vezes pitoresca, mas sempre comovente, que hoje chamamos de Brasil. É com essa cachaça que ela, através dos séculos, vela seus mortos, esquenta seu corpo, esquece a dureza do patrão e a falseta da mulher. Ela faz parte do seu sistema de sonho e de vida. É como o sangue da terra que lhe põe no sangue. Rubem Braga. Ai, que história emocionante! É isso que a gente gosta de trazer aqui no Minha Empresa, Minha História. São essas conquistas que nos motivam a seguir na jornada de empreender. Até a próxima!